Pastor Jolie, com você neste momento. Que Deus te use e te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. O assunto que eu escolhi para tratar tem a ver com um dos aspectos desafiadores da nossa existência. Nós somos indivíduos extremamente complexos, os mais complexos de toda a criação. Apenas os anjos estão acima de nós e nós, como seres humanos, estamos acima de todas as demais criaturas em termos de complexidade, muito embora os animais, em geral, especialmente os mamíferos, possuem uma inteligência semelhante à nossa. Existe revelação a esse respeito. Não existe nada irracional na criação. Essa divisão artificial entre criaturas racionais versus criaturas irracionais é uma divisão artificial, porque qualquer indivíduo que já criou animal, seja de pequeno ou grande porte, consegue identificar que existe inteligência entre os animais e, de fato, existe. Entretanto, sem sombra de dúvida, nós somos os mais complexos de todos. E nessa complexidade existe uma gama enorme de sentimentos e emoções e precisamos aprender a administrar essas emoções. Haja vista que as emoções mal trabalhadas e sentimentos mal resolvidos podem eventualmente até conduzir a uma enfermidade. A nossa imaginação é muito mais fértil do que podemos normalmente supor. O efeito placebo, por exemplo, onde pacientes são ministrados com pílulas de farinha e espantosamente recuperam a saúde e apresentam quadros de melhora, revela o potencial extraordinário da nossa mente, que é capaz de produzir anticorpos e alterar o sistema imunológico baseado na sugestão de um determinado remédio que não tem nenhuma eficácia terapêutica, como o efeito placebo. Por sua vez, podemos criar quadros clínicos, enfermidades reais, febre, entre outras tantas debilidades, baseado em emoções, em sentimentos, e dentre essas emoções, a tristeza, que é justamente o foco da mensagem desta oportunidade. Lidarmos com a tristeza, porque a tristeza está entre os sentimentos que mais adoecem, os sentimentos que mais paralisam. Veremos isso. Sem sombra de dúvida, como eu mencionei, somos essa gama violenta de complexidade e, muito embora compartilhemos de aspectos com outras criaturas e tenhamos a similaridade genética com outras criaturas e compartilhemos uma mesma plataforma biológica e tudo mais, o que nos difere é suficiente para trazer essa singularidade. Somos, de fato, singulares. Fomos criados sobre uma mesma plataforma, viemos do pó da terra, temos aí elementos comuns, elementos químicos comuns às demais criaturas e coincidência genética até mesmo com determinadas plantas, mas somos singulares. Fomos criados à imagem e semelhança do Criador e temos um nível de sofisticação emocional muito profundo. E como eu falei, dentre esses sentimentos, todos que temos que lidar, encontra-se a tristeza. E é importante trabalhar esse assunto porque tudo que pode ser abalado, será abalado. Nós estamos caminhando para um contexto onde sacudidura, perseguição, decretos e cerceamento da liberdade individual, tudo isso já está acontecendo e vai se intensificar cada vez mais. Eu vejo um cerco se fechando. Há poucos meses atrás, eu percebi um aumento significativo nos preços de itens de consumo, desde automóveis, imóveis, alimentação, etc. Eu percebo que, para os moradores de cidade, o cerco está se fechando, porque quando o preço começa a aumentar, a tendência é uma ampliação das linhas de crédito para que haja acesso aos bens de consumo, o poder de compra diminui, aumenta a demanda por linhas de crédito, e isso vai amarrando o cidadão nessa estrutura. Ele, às vezes, começa a trabalhar mais para conseguir o mesmo que ele tinha trabalhando menos, porque o salário não acompanha a inflação, o aumento dos preços, enfim. O rato entra naquele círculo de roda, a roda do rato, e não consegue sair. Então, nisso tudo eu vejo, no cenário atual em que estamos, eu vejo cada vez mais a importância de, assim, rapidamente caminharmos para um contexto de subsistência, onde você possa plantar algo para comer, porque realmente o cenário está ficando cada vez mais caótico e tudo que pode ser abalado será abalado.
E dentre essas coisas que podem ser abaladas, encontram-se também as emoções humanas. A nossa vida está e será cada vez mais abalada. E não podemos nos deixar controlar pelos sentimentos. Os sentimentos fazem parte da natureza humana, porém, correspondem às faculdades inferiores. Eles dão brilho, dão colorido à vida. Os sentimentos são importantes, mas devem ser subjugados, dominados pelas faculdades superiores. As faculdades inferiores correspondem a sentimentos, paixões, as emoções em geral. Tudo isso faz parte das faculdades inferiores. Não são más em si mesmas, mas devem ser dominadas pelas faculdades superiores, que correspondem à vontade, razão, consciência, inteligência, a capacidade de dominar, ter domínio próprio sobre aquilo que nós sentimos. Porque definitivamente veremos nessa apresentação que a tristeza pode ser extremamente devastadora para a nossa condição humana. Provérbios 17:22 traz essa pérola, né? O coração alegre serve como um remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem estado triste? Você tem experimentado a tristeza? Se você não se encontra nesse quadro, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu tenho por certo que, de acordo com estatísticas, a tristeza é considerada uma espécie de epidemia, ou até mesmo uma pandemia, porque a tristeza pode conduzir até a depressão, e a depressão é considerada o mal do século. Existem crianças que estão tristes hoje em dia. Na nossa geração era muito difícil encontrar uma criança triste. A gente não tinha tempo para tristeza, brincando na rua e tudo mais, em contato uns com os outros. A dinâmica de ter crescido num ambiente antes da internet é uma diferença brutal. Eu fui criança na década de 80, fui adolescente na década de 90, então a minha experiência toda de até a juventude, a internet chegou no Brasil já em 2000, pouquinho, eu cresci no outro ambiente e não se ouvia falar em crianças depressivas e tristes, fechadas no quarto escuro, isso não existia na minha época. Mas hoje nós temos crianças depressivas, crianças tristes, e o que dizer de adultos, e precisamos lidar com isso. Precisamos lidar com essa tristeza que pode literalmente secar os nossos ossos, paralisar a nossa vida. Existe uma visão que é uma white pill poderosa, a primeira de hoje, mostrando que todo apoio será retirado, todo apoio humano será retirado. Isso é importante trabalhar, porque é muito comum, quando nós sentimos tristeza, buscarmos apoio humano, buscarmos simpatia humana. É uma tendência natural de cada um de nós. No entanto, essa visão mostra que todo apoio humano será retirado. Sendo assim, precisaremos aprender a depender única e exclusivamente de Deus. Nessa visão, vou aqui parafrasear, Ellen White vê um grupo de árvores e essas árvores sustentam a videira. Você sabe que a videira, ela são ramas, né? Eles dão de um apoio e essa videira estava apoiada nessas árvores. No entanto, um forte vento começou a sacudir essas árvores e, pouco a pouco, a videira caiu no chão. Sobraram alguns poucos ramos grudados nas árvores, veio uma pessoa e derrubou esses poucos ramos, ou seja, a videira foi completamente colocada no chão. E Ellen White sentiu uma angústia, uma aflição indescritível ao ver essa videira caída, sem apoio. E qual foi a lição? Está aqui em amarelo. Eleve-se ao céu, um anjo disse, e que as gavinhas se apoiem em Deus. O apoio humano será retirado. Ampare-se unicamente em Deus. E ali no finalzinho amarelo, você é a videira, sem tirar tudo isso. Então deixa eu mostrar aqui, eu não tinha mostrado então essa carinha do Provérbios, essa mulher triste, e muitas coisas podem trazer o gatilho da tristeza, né? O luto por alguém, uma separação conjugal, uma crise conjugal. Aliás, uma das coisas que mais produzem tristeza são angústias na área afetiva, né? Trazem profundas tristezas, desapontamentos, decepções, às vezes uma vida toda dedicada a alguém e de repente a coisa não acontece, né? Gera uma profunda tristeza. Muitos são os gatilhos da tristeza e precisamos lidar com cada um deles. Lidar em Deus. Aí está o texto que eu estava apresentando. Você pode depois dar um print na tela e buscar a fonte para ler com calma. Como eu dizia, é uma visão e o sentido da visão é que, assim como nessa visão, a videira foi completamente lançada ao solo e nenhuma ajuda foi oferecida,
Pensa numa videira sem apoio nenhum, lançada ao sol, as uvas, tudo ali caído. É uma visão de destruição, de calamidade. E significa que, assim como essa videira foi lançada ao chão, nós também seremos lançados ao chão, ninguém nos levantará e teremos que aprender a apoiar-nos tão somente em Deus, porque todo apoio nos será retirado. Todo apoio humano nos será retirado. Precisamos aprender a depender única e exclusivamente de Deus. Esse é um aprendizado para nós. Eu repito, nós temos a tendência de buscarmos simpatia uns nos outros. E eu louvo a Deus, porque muitas vezes na vida eu fui agraciado por pessoas que, de algum modo, me ajudaram de N formas. Agora, considere que, mesmo com todo esse apoio humano, nós experimentamos tristeza. Considere um tempo onde não haverá nenhum apoio humano. De acordo com os evangelhos, né? Pais se voltarão contra os filhos, filhos contra os pais, um irmão entregará outro irmão ao tribunal. Um contexto de tamanha animosidade, como já estamos presenciando hoje, lampejos disso. Muitas famílias estão tendo dificuldades de diálogo, muita polarização, né? Hoje a gente está num ambiente muito polarizado, então toda essa animosidade eleve sei lá, uma 10ª potência e considere que estaremos num momento onde será como Jacó, afastado dos familiares, uma mão lhe toca o ombro e ele percebe que é só ele e Deus. É assim que estamos caminhando. Por toda parte se ouve lamentos de um mundo em tristeza, e unicamente o amor de Cristo pode satisfazer as necessidades da alma, reforçando a visão da videira. Unicamente o amor de Cristo pode satisfazer as necessidades da alma. Cristo somente teve experiência de todas as tristezas e tentações que recaem sobre os seres humanos. Nenhum outro, jamais nascido de mulher, foi tão terrivelmente assediado pela tentação. Jamais algum outro levou um fardo tão pesado dos pecados e das dores do mundo. Nunca houve algum outro cujas simpatias fossem tão amplas e ternas. Como participante em todas as experiências da humanidade, ele poderia não somente condoer-se dos que se acham sobrecarregados, tentados em lutas, mas partilhar os sofrimentos. Aqui não estamos numa competição. Porque, por exemplo, se você chegar para uma pessoa que está triste, né? E aí, às vezes, na tentativa de consolar, diz assim, mas tem gente pior do que você tem visão, tem pessoas que não têm, você anda, tem pessoas que são paraplégicas, você fala, tem pessoas que são mudas, enfim. Às vezes, você tenta consolar a pessoa dizendo, olha, tem gente pior do que você. Essa citação, em que Cristo teve muito mais tristeza que todos os demais seres humanos, não tem esse mesmo olhar, não tem essa mesma visão. Por quê? Porque uma pessoa que está pior do que você não pode te ajudar. Agora, o fato de Cristo ter passado por coisas que você não passou, conferiram a ele o mérito da sua justiça. Então, Jesus passou por coisas que nós não passamos, enfrentou dores e angústias que nós nunca enfrentaremos e foi tentado a nossa semelhança, porém, numa potência muito maior. E o fato de ter passado por tudo isso e vencido nos garante a vitória. Então, quando nós olhamos o fato de que Cristo sofreu muito mais do que nós, é motivo de alegria, é motivo de entender que nele podemos ser mais do que vencedores. E aqui outra white pill mostrando que o Pai está ao lado de toda pessoa que luta. Cristo venceu pela força divina. E é assim que deve vencer toda pessoa tentada. Que maravilha. Nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Em meio à sua tristeza, entenda que o Pai está ao teu lado e Cristo venceu para que você possa vencer. Eu sei que estas palavras, para quem está dominado pelas faculdades inferiores, parecem sem força. Então, eu quero enfatizar a necessidade de que você, sendo um homem, uma mulher, você sendo um ser humano, mesmo sendo um juvenil, não importa, você é humano. E sendo humano, em nome de Jesus, eu digo a você, reorganize as tuas faculdades. Não permita que as suas faculdades inferiores, que correspondem aos seus sentimentos, dominem sobre a sua razão e a sua consciência. Porque enquanto a tristeza for o carro-chefe da tua vida, em outras palavras, enquanto você se deixar dominar pelos seus sentimentos, não haverá cura. É necessário uma reorganização. Você colocar a mão sobre a consciência e determinar sobre si mesmo que será guiado pela razão, pela inteligência, pela consciência e não pelas paixões e pelos sentimentos humanos, embora os sentimentos humanos sejam importantes e façam parte da estrutura humana,
não pode ser a locomotiva, o carro-chefe. Não podemos colocar a carroça na frente do boi. Os seus sentimentos devem estar atrás, subjugados, dominados, controlados, os apetites, as paixões controlados pela sua razão. E é nessa fé inteligente, a fé deve ser inteligente. E nessa fé inteligente, creia e se aproprie desta palavra. O Pai está ao lado de toda pessoa que luta. Cristo venceu pela força divina. E é assim que deve vencer toda pessoa tentada. Veja, nenhuma causa de doença é tão fecunda como a depressão, a melancolia e a tristeza. Percebe a necessidade de lidarmos com isso? Invariavelmente, todo ser humano experimentará, em algum momento, doses de tristeza. Alguns passam por tristezas pontuais e logo são dissipadas. Outros entram num deserto e passam meses ou anos sobre tristeza. E essa é a mais perigosa, porque pode conduzir literalmente a uma enfermidade. Olha só esse texto. A tristeza paralisa a circulação dos vasos sanguíneos, nervos, e também retarda a ação do fígado. Olha que texto específico. Retarda a ação do fígado. Isso é muito profundo. Prejudica o processo de digestão e nutrição. Olha aí porque a pessoa perde o apetite quando está triste. E tem uma tendência de debilitar o organismo inteiro. Então, é muito profundo o que estamos trabalhando aqui. A tristeza pode te conduzir a uma debilidade do seu organismo, paralisando órgãos do seu corpo. Isso é muito profundo. Precisamos encarar a tristeza de frente. Não é fácil, porque quando estamos tristes, podemos cair na autovitimização, e a autovitimização nos coloca num buraco, e só você pode, com a força de Deus, sair dessa condição. Os discípulos, lá no Getsemane, veja, Jesus não teve nenhum apoio humano naquele momento. O que Jesus passou é um protótipo do que nós deveremos passar. Por exemplo, Jesus enfrentou, o que Jesus passou é um protótipo do que nós passaremos. Por exemplo, os fariseus, poder religioso, uniram-se aos herodianos, poder político, para perseguirem Jesus. Poder religioso unido a poder político perseguindo Jesus. Esse é o protótipo da besta de Apocalipse 13. Poder religioso unindo-se a poder político para perseguir o povo de Deus nos dias finais. O que Jesus passou é um protótipo do que nós passaremos. E Jesus, no Getsemane, buscou simpatia dos discípulos, buscou apoio humano, pediu que eles vigiassem e orassem. No entanto, eles foram achados dormindo. E o Evangelho de Lucas apresenta a razão pela qual eles dormiram. Eles dormiram de tristeza. Imagina, o ambiente ali no Getsemane estava muito opressor e eles dormiram de tristeza. Você já dormiu de tristeza? Eu já dormi de tristeza. E eu sei o que é isso. E precisamos aprender a lidar com essa realidade. Porque os discípulos lá no Getsemane dormindo de tristeza representa uma igreja que dorme. Uma igreja que dorme. Quando deviam estar vigiando, estavam dormindo. E esse texto é incrível porque diz que não era um sono profundo, eles estavam cochilando. Porque não era um sono de cansaço, de quem está extenuado, não. Foi um sono de profunda tristeza por não saber lidar com as lutas espirituais da vida. Lições para os nossos dias. Lições para os nossos dias. Portanto, meu amado, nessa mensagem eu pretendo deixar essa lição de casa para você e para mim. Eu não tenho a pretensão ou presunção de achar que em alguns poucos minutos eu posso responder todas as perguntas nesse assunto, porque, dada a complexidade de cada indivíduo, cada um de nós tem um labirinto a ultrapassar. E o que me entristece, pode ser que não seja o que te entristeça, e vice-versa. Eu não sei aonde o calo te aperta, não sei aonde qual é o botão que aciona a tua tristeza. Quais são os gatilhos que disparam o processo da tristeza no teu coração. Mas uma coisa eu sei. Seja qual for o motivo da sua tristeza, seja uma tristeza pontual, uma tristeza já duradoura, você só tem uma saída, que é colocar-se inteiramente aos cuidados de Deus. Esta foi a palavra do Senhor para você e para mim nessa madrugada. Nós vamos agora fazer uma oração, em seguida reagirmos aos comentários.